Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2025. Neste, estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós já estudamos 5 lições deste quarto trimestre. Já estudamos a lição número 1, o homem, corpo, alma e espírito. Estudamos a lição número 2, intitulada O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Estudamos a lição número 3, intitulada O Corpo e as consequências do pecado. Estudamos também a lição número 4, intitulada O Corpo como Templo do Espírito Santo. E também a lição de número 5, intitulada A Alma, a natureza imaterial do ser humano. E hoje estudaremos a lição intitulada A Consciência, o Tribunal Interior. Nós estamos já nas lições que tratam sobre a alma. As primeiras lições, as primeiras 4 lições, trataram sobre o corpo. E agora estamos falando sobre a alma. Desde já eu quero dizer a você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, que para alguns estudiosos da Bíblia, a consciência é uma faculdade do espírito. Alguns estudiosos dizem que fé e consciência são faculdades do espírito, mas o nosso comentarista inseriu a consciência como pertencente à alma humana e nós veremos durante esta lição o motivo pelo qual o nosso comentarista ele assim tratou a consciência como fazendo parte da alma humana. Então, lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. É o que veremos hoje. Eu quero, antes de prosseguir, pedir a você que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E, antes de prosseguir, precisamos orar ao Senhor nosso Deus. Ore comigo. Pai, mais uma vez nós te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez deixar para os teus filhos neste canal um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, que o teu Espírito possa nos orientar naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículo 16, o versículo que diz: E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Repetindo, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência, uma sã consciência. Repetindo, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter uma boa consciência. Meus amados irmãos, estamos vivendo tempos verdadeiramente difíceis. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vendo se cumprir de forma cada vez mais nítida as palavras que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho na fé, Timóteo, que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, homens arrogantes, homens infiéis, com uma série de qualificações que demonstram a degradação do padrão moral do mundo. E nós, servos de Deus, devemos nos conservar puros, íntegros, em meio a esta geração pervertida, em meio a esta geração perversa.
Tenhamos, pois, uma boa consciência, e para isso é preciso apegar-se à sã doutrina, ela que purifica a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma de toda a impureza. Prosseguindo, vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 16. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 16, diz o seguinte: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. É bom destacar este versículo de número 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui nós vemos a função da consciência. Por que a consciência deve estar limpa? Por que a consciência deve estar purificada? Porque nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz da consciência, porque ela nos acusa e também nos defende. A consciência pura, ela funciona como um juiz no nosso interior. Por isso, a nossa lição é a consciência, o tribunal interior. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Segundo objetivo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro e último objetivo, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Então, lendo novamente, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante e alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica, são, pois, os objetivos desta lição. Caro professor, persiga tais objetivos, porque assim você estará entregando para os seus alunos a aula por completo. Vamos então para a nossa introdução. E sempre lembramos que você deve ter à sua mão uma canetinha e também a revista Escola Bíblica Dominical acompanhando a lição, e próximo de você um exemplar da Palavra de Deus para consultar versículos caso haja necessidade. Vamos, pois, à nossa introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, que é comum a todas as pessoas. Também funciona segundo as Escrituras Sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Ela está sempre nos dizendo: isto é certo, isto é errado, você não devia ter falado isto, você não deveria ter agido dessa forma.
Portanto, ela faz parte de uma lei moral, de um senso moral que Deus colocou no ser humano desde a sua formação. Por isso é importante manter a consciência pura, não ter a consciência cauterizada ou queimada ou insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Vamos então à primeira parte da lição, primeiro tópico da lição, antes e depois da queda. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a primeira manifestação. Do grego sineidesis, que significa saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. O comentarista acrescenta: não há consenso sobre isso. Já falamos no início desta lição, alguns estudiosos teólogos dizem que fé e consciência são faculdades do espírito. Aqui nós veremos que a consciência, por ela sofrer com o pecado e se tornar insensível e se tornar má, ela, portanto, é considerada como integrante da alma humana. Continuando, a consciência é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Aqui nós temos dois versículos, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 e Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 10, que tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Você pode, meu querido professor e aluno, conferir, abrindo a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6 a 10, diz o seguinte: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim temi, porque estava nu e escondi-me. Olha o que diz o nosso comentarista. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Culpa, vergonha e medo. Ouvi a tua voz e me escondi. Ouvi a tua voz e temi. Ouvi a tua voz e agora estou sentindo vergonha. Vergonha por quê? Porque ele havia transgredido a lei do Senhor. E com o pecado veio a culpa, a vergonha, o medo. A consciência logo o acusou, dizendo: você errou, você pecou. Temos então aqui a primeira manifestação da consciência na história da raça humana. Segundo subtópico do primeiro tópico, o direito natural. Todo o ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão.
e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. O Salmo 139 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu estás também. Jonas capítulo 1, versículo 3 a 12, nos fala de um profeta que, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis, tentando fugir da missão que o Senhor tinha lhe dado. Mas o Senhor estava contemplando e vendo aonde estava Jonas, descendo para o navio, descendo para o porão, e desceu também às profundezas da água, e foi capturado por um grande peixe. Mas Jonas, mesmo no ventre de um grande peixe, não se escondeu do seu Deus. E ali mesmo ele fez uma oração ao nosso Deus, e Deus fez com que ele então fosse vomitado, e assim foi cumprir a missão que o Senhor havia lhe dado. Ninguém consegue se esconder da presença de Deus. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico: escrita no coração. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16, que foi a leitura que fizemos aqui no início desta aula, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. O que temos aqui é a positivação. O que é a positivação? É a lei se tornar uma lei escrita. Antes disso, a lei estava simplesmente na sua mente, no seu coração. Mas no caso dos hebreus, eles tinham o decálogo, as 10 palavras, eles tinham a lei escrita e assim poderiam ler, entender e cumprir a lei. Aí alguém pode perguntar: e os outros homens? Deus colocou no interior de todos os homens, quer seja judeu ou gentio, a consciência, ela está ali presente. Ainda que o homem seja o mais cruel homem da face da terra, Deus pode, através da consciência, fazê-lo sentir-se culpado de suas ações, de seus atos, porque a consciência, verdadeiramente, ela acusa ou defende, ela julga e nos diz se aquilo que nós fizemos realmente tem a aprovação ou não diante da lei moral colocada no coração de todos os homens, indiferente da sua nacionalidade, indiferente que seja judeu ou não judeu. Todos nós temos dentro de nós uma consciência. Prosseguindo, além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais antes da codificação do direito natural pela lei mosaica. Outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmios de Ur-Nammu, Lipitistar e Hammurabi, o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Então, o comentarista cita aqui alguns códigos antigos, códigos mesopotâmios, que registrava algumas ordenanças que registraram normas de comportamento humano para que houvesse harmonia em sociedade, para que houvesse entendimento na sociedade. A lei moral está presente no interior de todos os homens.
Prosseguindo, sinopse da primeira parte da lição. A consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Repetindo, a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Segundo tópico da lição, o funcionamento da consciência. O funcionamento da consciência é o que veremos no segundo tópico da lição. Vamos ao primeiro subtópico do segundo tópico: acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer aqui, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma com uma voz secreta e incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, fazer o censo que o Senhor não autorizou que ele fizesse. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Então, não podemos ter consciência pesada, não podemos guardar rancor, guardar ira, não podemos guardar sentimentos adversos que confrontam com aquilo que temos dentro de nós, com a nossa lei moral, com a nossa postura enquanto cristãos. Se assim fizermos, nossa consciência fica pesada e nos acusando todo dia, toda noite. Você andar pela rua, chegar em casa e a consciência está dizendo para você: você errou, você está no pecado, você errou, você tem que pedir perdão, você precisa se humilhar. Então nós não podemos viver assim. Temos que viver em paz interior e para isso devemos buscar o perdão divino, a misericórdia de Deus através da oração, através do perdão e da comunhão, para que a nossa consciência fique pura, limpa, lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Segundo o subtópico do segundo tópico, vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Desde o Éden, o homem procura lançar sobre outros a sua culpa, lançar sobre outros o seu pecado. Continuando, Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos, ou seja, não fazem efeito algum. É interessante isso, meus amados irmãos, porque isso nós vemos no nosso dia a dia. Quantas pessoas na igreja, quando são confrontadas, dizem: foi o pastor que me aborreceu, foi aquela irmã ali que me aborreceu, eu estou fraco na fé por causa de um fato que aconteceu há muito tempo atrás, isso não sai da minha consciência. Há cerca de um ano, alguém fez isso em relação à minha pessoa. Essa pessoa estava muito chateada comigo por algo que aconteceu mais de 30 anos atrás. Então, aquilo estava incomodando e ainda bem que o Espírito Santo tocou nela para que ela se dirigisse a nós e assim tivemos uma conversa e assim aquele problema foi sanado, aquela consciência foi purificada. Irmãos, como é bom isso, sabermos que podemos contar com o perdão divino e também pedir perdão e receber o perdão dos nossos amados irmãos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas.
ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Amém. Vamos então ao terceiro subtópico do segundo tópico, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, ao passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Ou seja, ela atua junto com o pensamento, com os sentimentos, faz com que nós nos lembremos de coisas que não deveríamos ter falado ou praticado, e também mexe com nossos sentimentos, aqueles sentimentos perversos que vêm no nosso coração. A consciência logo julga, pesa na balança e mostra para nós que aquilo não é justo, não é correto, não é moral ter aquele sentimento, e assim ela nos acusa e, em alguns momentos, ela nos defende. Quando nós estamos com a mente purificada, com o coração limpo, a consciência ela vai nos defender, porque reconhece que nós estamos praticando aquilo que é correto, aquilo que é justo. Um exemplo é o servo de Deus chamado Jó. Quando Jó foi acusado pelos seus amigos, ele se defendeu, porque a sua consciência o defendia. Ele não podia admitir de jeito algum ser condenado de pecado que ele não cometeu. Por isso Jó discursa e conversa com os seus amigos com autoridade, sabendo que não tinha praticado nada errado para sofrer o que estava sofrendo. Meu amado irmão, como é importante ter uma pura consciência, porque se alguém te acusar de algum pecado, você pode dizer não, aqui não, no meu coração, na minha mente, não tem isso que você está me acusando, porque verdadeiramente tenho me mantido fiel, a minha consciência está pura, e você pode dizer, a minha consciência está me defendendo das acusações, porque dentro de mim não há sentimento perverso, nem pensamento malicioso. Mesmo que alguém te acuse, você, com a sua consciência tranquila, prossiga na sua caminhada, como fez Jó, e no final ele orou pelos seus amigos, aqueles que o acusaram de pecado. Deus deu autoridade ao seu servo Jó para interceder por aqueles que falaram coisas que Deus não mandou falar. Prosseguindo então, a consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. É aquele debate que acontece no nosso interior. Isso é correto, não é? Você agiu de forma certa, e você pensa, raciocina, e assim a consciência vai dialogando com os seus pensamentos nessa dialética interior, te conduzindo a um equilíbrio espiritual, a um equilíbrio interior. Prosseguindo, este processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, é o texto da ceia do Senhor, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E Paulo prossegue na sua fala aos Coríntios, mas mostrando que é importante o autoexame, o exame interior, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa, Vale a pena ler este versículo, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco, testemunho da nossa consciência. A nossa consciência dá testemunho
a nosso favor se procedermos de acordo com a palavra de Deus, mas ela vai dar testemunho contra nós se nós pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Em casos assim, mesmo que acusações externas, olha isso, irmãos, em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência estar sem ofensa. Sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Sinopse da segunda parte da lição. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Repetindo, a consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Terceiro e último tópico da lição, a consciência é falível. A consciência é falível. Primeiro subtópico do terceiro tópico, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, queimada, ou seja, tornou-se insensível. Consciência fraca, uma consciência legalista, e contaminada ou corrompida. Temos esses versículos, você pode ler, meu caro professor e aluno. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Então há muitas pessoas insensíveis. Eu me lembro de um grande ensinador que nos disse algo que até hoje eu guardo no meu coração. Quando uma pessoa peca contra Deus, o Pai, o Filho intercede por ele. Quando alguém peca contra Deus, o Filho, o Espírito Santo intercede por ele. E quando alguém peca contra o Espírito Santo, ora, meus amados irmãos, há vários pecados contra o Espírito Santo, não só a blasfêmia, mas há outros pecados, por exemplo, entristecer ao Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo. E quem é que está entre nós e o Espírito Santo quando pecamos contra ele? Quando pecamos contra o Espírito Santo, só há uma coisa que pode nos ajudar a recobrar o sentido e ver que realmente estamos errados. É a consciência, disse esse grande ensinador. A consciência precisa estar limpa, purificada pela palavra. Agora, o que acontece no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É que de tanto a pessoa pecar contra o Espírito Santo e não pedir perdão, e não renunciar ao pecado, de tanto a consciência falar com ele e ele não ouvir, a consciência dessa pessoa fica cauterizada, queimada, insensível. Isso faz com que, com o passar do tempo, essa pessoa já não obedeça à voz da consciência e assim pode cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é o mais cruel de todos os pecados, que segundo a Bíblia não há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que este alerta, pastor Daniel? Porque nós precisamos ouvir a nossa consciência, limpar a nossa consciência, purificar a nossa consciência, para que ela possa estar sempre ativa e falar conosco e fazer com que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então, irmão, cuidado com os extremos, não ouvir a voz da consciência ou ser sensível demais e achar que tudo que fazemos, tudo que praticamos é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, irmão. Há pessoas que veem pecado em tudo, assim como há pessoas que veem o diabo em tudo. Isso é o diabo, é o diabo, é o diabo. Uma vez eu ouvi uma divulgação de uma igreja que dizia: se você está desempregado, você tem um encosto. Se você está
problema na sua família, você tem um encosto. Se você está com problema no seu carro, isso é um encosto. E essa igreja acaba dando muita glória para o inimigo e para os seus agentes. Cuidado com os extremos. Vamos ouvir o que a consciência nos diz, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que está escrito no texto sagrado. E assim nós guiaremos a nossa vida em um caminho de prudência que vai nos levar ao céu de glória. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, Deus, o Supremo Juiz. Apesar da sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. O que o comentarista quer dizer é o seguinte: não é porque a consciência é uma lei moral que ela substitui o Deus que tudo julga, o Deus que tudo sabe. A consciência pode estar cauterizada e estar contaminada pelo pecado, a ponto da pessoa se tornar insensível ou achar que tudo que ele faz é correto, e a consciência então já não vai acusá-lo do pecado, do erro, porque ele vê aquilo como algo natural, normal. Então, precisamos nos lembrar que o verdadeiro e único juiz da nossa vida é Deus. É através da sua palavra que nós devemos então alimentar a nossa consciência com ensinos bíblicos para que ela possa funcionar da forma correta, porque senão teremos um desvio de conduta e nós mesmos vamos achar que não estamos fazendo nada errado. Prosseguindo, às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então, irmãos, tenhamos cuidado com isso. Às vezes nos sentimos tão corretos e estamos naturalizando o pecado, as coisas erradas, e aquilo já não nos acusa no nosso interior. É nesta hora que nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, com um louvor, com uma oração, com uma palavra profética, e somos então alertados, sacudidos, para voltarmos de novo à obediência a Deus. Vamos então à terceira sinopse da nossa aula. A consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Repetindo, a consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Conclusão da nossa aula, meus amados irmãos. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemo-nos sempre a ele com inteireza de fé. Quero ler para você Hebreus no capítulo 9, versículo 14, um versículo muito importante para esta lição, que nos diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É o sangue de Jesus que purifica a nossa consciência
das obras mortas, das obras pecaminosas, e assim nós somos lavados interiormente e somos preparados para um dia estar para sempre com o Senhor. Não perca a 7ª aula do 4º trimestre de 2025, na qual será estudada sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Não perca essa lição, irmão. Será uma lição muito importante quando falaremos sobre os pensamentos, que estão também a nível da alma, como já falamos em lições anteriores. Os pensamentos, os sentimentos, a vontade, o intelecto, isso está a nível da alma. E precisamos, como aprendemos hoje, ter a nossa consciência purificada, mas também precisamos tratar bem daquilo que nós pensamos, porque o que nós pensamos determina o que fazemos, e o que fazemos determina o nosso destino, se iremos estar para sempre com o Senhor ou se, infelizmente, estaremos sendo condenados com aqueles que desobedecem a Deus. Mas creio que você, meu irmão, assim como eu, está lutando para um dia chegar ao céu de glória. Então, vamos nos purificar, vamos orar mais, buscar mais ao Senhor, para que a nossa mente e o nosso coração sejam plenamente purificados para nos apresentarmos ao Deus vivo. Eu termino esta aula agradecendo a você, meu caro professor e aluno, e peço que compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Esta aula será estudada no dia 9 de novembro de 2025 em nossas EBDs. E você não pode perder a oportunidade, meu querido professor e aluno, de estar presente nesta aula. E você que é professor, vá bem preparado para lecionar. Caro aluno, não perca a oportunidade também de aprender e ajudar o seu professor na EBD. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.